Oi, gente, está no ar mais um Pod Alerj, que é o podcast aqui da Alerj, que traz para você tudo que está bombando no momento. A gente deu uma pausa, mas está voltando agora num formato novo, num cenário novo. Para quem não está identificando, a gente está no plenário da Alerj, é aqui que acontecem as sessões plenárias, onde os deputados discutem os projetos de lei, aquilo tudo que você vê na televisão, pois é, acontece exatamente aqui onde a gente está. E agora, daqui em diante, esse vai ser o nosso novo cenário. E, claro, como sempre, professora Denilza comigo. Oi, professora, tudo Eu tô bem? procurando meu primo, quando trouxe, fiquei chateada. Oi, gente, tá tudo bom? Ai, quantas câmeras. Tô muito feliz de estar de volta aqui. A gente também. Aqui no plenário, tô muito chique. Se não fosse o cabeção aqui, estaria perfeito. Bom, ela já falou que a cabeça também está de volta. Eu muito feliz pelo novo espaço e a distância da professora Denilza ficou bem melhor, ficou bem maior, entendeu? Ficou bem melhor. Vamos começar a brigar agora? Não, para que a gente tem deputado, tem convidado aqui hoje, mantenha um decoro. Olha só, a gente está voltando no Pod Alerj depois de um tempo, né, com tudo novo e tal. Estou muito feliz de receber vocês aqui de novo, vê-los novamente. E um assunto importante que a gente vai trazer para nossa conversa de hoje, né? A gente vai falar sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E também tem um projeto de lei muito legal, que já foi aprovado aqui na Alerj, sobre o Programa de Terapia Nutricional para Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, além também de trazer outras legislações sobre o assunto. Para conversar com a gente, nada melhor do que a deputada Carla Machado, que é presidente dessa frente e está fazendo um trabalho muito legal aqui na Alerj. Bem-vinda, viu, deputada? Obrigada, Carol, pela oportunidade, ainda mais nesse momento que vocês estão retornando com esse programa bacana, né? Estou muito feliz. Eu também. Já troquei figurinhas porque ela foi prefeita de São João da Barra, que é uma cidade que, ó, tem história pra mim. Tô muito feliz com essa nossa conexão aqui. Eu dei aula em São João da Barra. Aí, Não diga. A deputada Carla foi minha aluna. Foi, não sei se ela vai lembrar. A senhora lembra? Porque ela era muito pequenininha, mas eu fui professora lá. E eu estou muito honrada, professora Denilza, de estar aqui nesse programa com a senhora, que eu não via há tanto tempo, e a senhora mais bonita. Ai, obrigada. Remoçada, né? Ô, cabeção. Obrigada, Ela me falou Senhora... em off, não gostava das notinhas vermelhas que você dava pra ela. Ah, mentira, ela só tirava nota azul, querido. Ela só tirava nota boa. Mas hoje eu vou pedir para Cabeção não implicar muito com a senhora. Ouviu? Olha, Eu te amo, eu te amo. ai, eu também me amo. Esses cabelos brancos, essa cabeça privilegiada da professora. Coisa mais linda. Tá vendo? né? Vamos ter paz nesse Você está no programa, nível então. altíssimo. E cumprimentar aqui a doutora Vanessa, é um prazer estar aqui. Com certeza terei a oportunidade de aprender muita coisa aí, né, nessa entrevista com a senhora. E cumprimentar todo o público que nos assiste nesse momento. Primeiro, a psicóloga Vanessa Berba de novo aqui com a gente. Prazer. Obrigada. Eu que agradeço Eu pela acho que o assunto oportunidade. hoje vai ser bate-papo de alto nível aqui, com certeza. Bom, então vamos lá. Eu vou trazer uns dados aqui que a gente tem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 1% da população tenha transtorno do espectro autista. Ou seja, só no Brasil são cerca de 2 milhões de autistas. No estado aqui do Rio de Janeiro, a projeção é de 160 mil pessoas vivendo com autismo. E a incidência vem aumentando muito nos últimos anos. Eu acho importante a gente começar perguntando para a doutora Vanessa exatamente o que é o transtorno do espectro autista. Então, Carol, como você falou, a incidência, né? Tem aumentado bastante. Hoje a gente, para cada 36 crianças, a gente tem uma no espectro, né? Acho que a primeira coisa é falar que o autismo não é uma doença, é um transtorno de ordem genética, ou seja, nasce com a criança. É um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar principalmente a comunicação, a linguagem, a comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos. Vai ser dessa maneira que vai se manifestar. Mas não é uma doença, é um transtorno de ordem genética e multifatorial. E existem alguns sinais que a gente deve prestar atenção, por exemplo, nas crianças, que a gente está pensando num diagnóstico feito precocemente. Depois Sim. a gente vai falar do diagnóstico tardio, mas assim, vamos pensar numa criança. Existem sinais que a gente deva prestar atenção? Sim, como a gente falou, a linguagem, né? A criança desde cedo, ela comunica o que se espera, desde o choro, ela tem uma intenção comunicativa. Com 6 meses, a criança já começa a balbuciar, a gente espera que esse balbucio, com 6 meses, já seja intencional, papá, mamã.
com 1 ano, a criança já fala palavrinhas, de 10 a 50 palavrinhas. Com 2 anos, a criança já deve formar frases. Então, a linguagem, ela tem que ser intencional, porque não é só falar, essa linguagem, ela comunicar com o outro. A interação social, a qualidade da interação, o interesse social da criança pelo outro, na brincadeira com o outro, com o parceiro, isso também é um dos sinais que a gente pode notar precocemente, e comportamentos que a criança apresenta de rituais, comportamentos rígidos, repetitivos, são coisas que a gente já tem que observar nessa primeira infância, a gente pode precocemente observar. E são sinais de alerta para que a gente procure um especialista e possa fazer uma avaliação inicial. Perfeito. Eu quero trazer a professora Denilza, porque você tem um netinho, né, professora, que foi diagnosticado. Isso. Como é que foi esse início para você? Você percebia esses sinais que a doutora falou? Olha, por ter conhecimento da causa já anteriormente, antes dele completar 1 aninho, Davi Luz, a gente já começou a notar exatamente isso que a doutora falou. Então, por isso que é importante a gente ter ciência da causa. A informação é fundamental. Se os pais estão bem informados, eles vão saber identificar, e quanto antes a criança começar a fazer as terapias, começar a ser atendida da forma como tem que ser atendida, é melhor para a criança, para o desenvolvimento. E, consequentemente, é melhor para a família também. Não é, doutora? Como a gente falou outras vezes, né, Carol? Antes mesmo de fechar o diagnóstico, a intervenção iniciar. Porque a criança vai apresentar o quê? Atrasos no desenvolvimento. Atraso na fala, atraso na comunicação social, e esses atrasos, através da intervenção, vão poder ser minimizados, independente do diagnóstico ou não. Então, mesmo que não ainda tenha se fechado o diagnóstico, o ideal é que se inicie a intervenção. Bom, falando em informação, isso vai muito de encontro ao lançamento dessa frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com TEA, né? E a deputada, como é presidente, pode falar melhor sobre isso. Como que a senhora pensou em lançar essa frente? Por quê? Qual foi a motivação e como que ela vai atuar? Carol, eu acho que a gente sente, né, pelas pessoas que nos abordam. Eu, por exemplo, fui prefeita eleita por 4 mandatos, sou professora por formação, né, aluna da nossa querida ali, mas a gente vivencia no dia a dia as mães com esses problemas e a gente se sensibiliza. E cada vez mais presente dentro da sociedade. A gente dirige uma obra social no interior, onde, assim que a gente abriu para a parte de oficinas, foi aparecendo um número considerável também de autistas. Então, além da gente ter esse conhecimento, é o que eu falo. Há mais de 30 anos atrás, eu fui a presidente fundadora da APAI de São João da Barra. Fui também delegada da Federação das APAIs. Eu digo que numa obra física que tenha me alegrado tanto quanto eu ter tido a oportunidade de fundar essa instituição no meu município, como também o Centro Municipal de Educação Especial, recentemente um centro terapêutico que já faz esse diagnóstico precoce e com equipe multidisciplinar e transdisciplinar também, porque os especialistas conversam entre eles, então esse trabalho está sendo iniciado, né, para que possa realmente dar o atendimento necessário para que essa criança futuramente tenha uma vida mais saudável, dependendo menos, né, de muletas, de coisas que possam fazê-la mais limitadas, né? E eu estou muito feliz em poder, hoje, como deputada, estar à frente desse trabalho, coordenando essa frente, que eu digo que é uma frente em defesa das pessoas com espectro autista, mas que é apartidária. O partido é o amor, que é o amor que nos move, é a nossa responsabilidade para com o nosso próximo, que é o irmão. Tanto é que quando a gente foi
convidar alguns companheiros, que são muitos deputados aqui da Alerj, que têm projetos de leis já votados, projetos de leis em andamento, dos vários partidos, direita e esquerda. E é o que eu falo, numa causa como essa não existe cor partidária. A cor é realmente essas crianças, essas pessoas que dependem, né, do nosso trabalho. Então, só nessa frente partidária, eu estou aqui com a relação, Carol, eu sei que são muitos, mas a composição dela tem o vice-coordenador, que é do PSD, que é o presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, que é o deputado Muni Neto. Tem como secretária a deputada Zeidan, que é do PT. Tem como membros efetivos o Fred Pacheco, que é do PMN, que é o Partido da Mobilização Nacional, e ele é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, que faz também um trabalho extraordinário. O nosso querido amigo Pedro Brazão, que é vice-presidente aqui da Alerj, né? O Júlio Rocha, que é presidente da Comissão de Turismo e vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Ele, que é o campeão, e isso a gente tem que, de projetos de leis nessa legislatura com relação às pessoas com espectro autista, né? O deputado Otônio de Paula, do MDB, que também é presidente da Comissão da Defesa Civil, o Elton Cristo, que é do Progressista, o Flávio Serafini e o Uric, do PSOL, membros da Educação, membros também da Comissão de Assuntos Municipais, e o Alan Lopes, que é do PL, que é também presidente da Comissão da Educação. Bem plural, né? Dessa forma, a gente já mostra de início que nós não estamos aqui por uma questão política partidária, mas sim a política que possa atender as pessoas com espectro autista e também seus familiares que sofrem. A professora, como a avó, né, de uma criança que tem um espectro autista, ela bem sabe dos problemas que o filho dela enfrenta, ainda mais sendo pai solo. É verdade. Né? Eu posso dar um recado? Claro. Eu vou calma. Você tá calma, tá calminha. Isso que a deputada falou agora, eu quero que atinja o coraçãozinho seu que tá aí, que adora ficar cancelando os outros na internet, que pensa diferente. Meu amor, as pessoas são diferentes, o parlamento mostra isso. São 70 deputados, cada um pensa de uma forma e estão defendendo a sua forma de pensar, mas tem outro que está defendendo a minha. Só que os pontos que nos unem são importantes. E o autismo, por exemplo, é um ponto de união. Então vamos focar na união e parar com essa palhaçada de ficar brigando por aí, cancelando os outros. Calma. Obrigado. Ela brigou, mas ela brigou por uma causa nobre. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Vanessa, do diagnóstico, porque até a deputada deu uma pincelada sobre isso, que é às vezes difícil, né, chegar a esse diagnóstico, né, e às vezes ele demora a se fechar. Primeiro, como ele é feito, e a demora, o que isso impacta de ruim na vida daquela criança que está esperando, ou até mesmo um adulto, né, que às vezes passou a vida inteira se sentindo diferente, não sabe por que ele se sente diferente e não consegue fechar ali, o ciclo não se fecha, né? O diagnóstico ele é clínico, né? Não existe nenhum marcador biológico, um exame, que vá determinar esse diagnóstico, né? Ele é feito com uma observação clínica por parte de profissionais da saúde, pode ser feito pelo psiquiatra, pelo neurologista, o psicólogo, o neuropsicólogo. Então, normalmente é feita uma neuroavaliação e uma avaliação com a equipe multidisciplinar, no qual o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, todos participam e o médico, principalmente aqui no Brasil, normalmente é quem fecha. Não que os outros profissionais também não possam, mas é uma avaliação em conjunto, né? Quanto à demora, eu vejo a dificuldade, vocês estavam falando, eu estava lembrando, essa semana eu tinha ido fazer a unha e, coincidentemente, a minha manicure tem 2 crianças gêmeos que são autistas. E ela estava falando, Vanessa, me falaram que você tem uma clínica e tal, eu também tenho um projeto lá social, que é o Integra Solidário, que a gente atende a crianças
da comunidade, a gente abre uma vez por ano a inscrição, e aí ela ficou sabendo, e aí ela estava me contando que ela está na fila, já tem quase 3 anos, e aí a neuropediatra não fecha o diagnóstico porque ela estava esperando que a psicóloga desse um parecer, e ela não consegue o atendimento com a psicóloga, e aí já tentou judicializar, não consegue, e ela descrevendo de fato um quadro assim, clássico de autismo, mas não sei se por insegurança ou por, né, querer aguardar de fato um parecer da equipe multi, essa médica não fecha e com isso não inicia a intervenção, e aí como a gente falou, o que passa a ser muito prejudicial para a criança, né? Porque independente do diagnóstico, ela estava falando que a criança tem, eu até vi que a doutora tem um projeto também relacionado à parte nutricional, né? Isso, e aí ela estava falando isso, que a criança tem uma seletividade alimentar muito grande, que não come, que a escola já não estava mais aceitando mais, estava aceitando em horários assim restritos, não fala, um atraso assim significativo na fala, ou seja, uma série de déficits que poderiam já estar sendo tratados e que infelizmente não são pela falta de diagnóstico. Direitos perdidos também, sim, né? Com certeza. Doutora Vanessa, uma coisa que a senhora colocou aí que é de fundamental importância. A dificuldade de se ter um diagnóstico completo. Por quê? A gente vê pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, têm a dificuldade, que é uma equipe multidisciplinar, né? Muitas vezes tem que ir ao neuro, ao psicólogo, ao pediatra, ao fono, ao fisioterapeuta, dependendo aí né, do problema que a criança tem. E aí a gente vê a dificuldade daquelas pessoas de classe média para conseguir isso no plano de saúde. Também. Semana passada, eu estive numa reunião junto com as mães atípicas em Campos dos Goytacazes. Elas fizeram uma manifestação porque o plano de saúde de lá, a Unimed, não atende. Existe uma legislação federal que protege os planos de saúde nesse sentido, que não é obrigatório o atendimento. Aí, trazendo para o real, como que um pobre consegue, na saúde pública, todos esses profissionais para que possam chegar a um diagnóstico correto, mesmo que a legislação fale da obrigatoriedade de se ter. Então, na prática, a realidade, infelizmente, isso não funciona. Daí a importância da frente também, né? Sim. E o que tem ocorrido hoje é mais voltado, por que os casos acho que têm aumentado? A parte da comunicação, através das redes sociais, aumentou o conhecimento, que divulgam, os sintomas, né? Que se fala mais, né? Se fala, e aí vai se pegando e vai se cobrando mais do poder público. Aí se coloca numa escola que também não tem professores que entendam, que sejam qualificados. Não se tem os mediadores necessários para poder trabalhar, nem em número, eu não falo nem em termos de qualificação, para que possa dar uma atenção a essa criança que merece e deveria, de acordo com as leis, ter um atendimento diferenciado. Né? A gente então se depara com uma dieta, a gente fala, a criança com espectro autista, ela tem maior vulnerabilidade a processos inflamatórios, né? Gastrointestinais. Aí vai se ver uma alimentação que muitas das vezes não pode lactose e glúten. Os produtos industrializados custam mais caros e as mães, as famílias não têm dinheiro para poder comprar. Então é uma série de fatores que eu acho que precisa ser visto com a seriedade. A frente está aí para isso também, para lutar junto. Abrimos um site, nós precisamos unir esforços, poder público, sociedade organizada, porque a gente vê que o problema existe. As leis estão aí. Nessa casa, por exemplo, Carol,
Nós temos dezenas de leis aprovadas aqui neste plenário, só nesses 10 meses, né? Nós estamos em outubro. Dezenas, nós devemos ter em torno de 60 leis específicas para o autismo, para as pessoas com espectro autista. Nós temos também dezenas de leis votadas e aprovadas no plenário dessa casa, em legislaturas anteriores, de deputados comprometidos com a causa. Não só das pessoas com espectro autista, mas também com das pessoas com deficiência. Portadores não, né? Que ninguém porta, né? As pessoas com deficiência que, através da Lei Berenice Piana, em 2012, né, as pessoas com espectro autista passam a ter os mesmos direitos. E, infelizmente, a gente vê, a nível federal, estadual, municipal, a coisa não aconteceu. Não. Então, realmente, é um problema que a gente tem que sair, é um problema, é um desafio, né? É um sonho, que a gente tem que sair desse campo da ilusão e para o real, das leis, para o cumprimento delas. Exatamente. Isso é bem importante. Como a senhora falou, tem muita lei que já existe e elas não são cumpridas no dia a dia. Lembrando que a gente tem um aplicativo aqui na Alerj, que é o Legisla Aqui, que você pode consultar leis que já existem no nosso estado sobre qualquer assunto. Isso é bem legal. Ele pode ser baixado tanto para Android quanto para iOS. E aí você pode ir lá consultar uma lei. E aí o legal é que quando você descobre que existe, você pode valer seus direitos, tá? Um cidadão consciente. E é de graça, hein? E é de graça. É de graça. Bem lembrado. É de graça. Você baixa lá de graça. Nós também agora temos o site, né, da Frente Autismo alerj.com.br, que está à disposição, nossas redes sociais. Eu, inclusive, Carol, recentemente eu pedi à secretaria aqui da casa para que fizesse para mim um relatório, porque nós temos muitas leis que os deputados, sabe, se empenharam, as comissões votaram, o plenário aprovou, que foram já aprovadas aqui, mas que o Estado, né, ela sancionou, mas que falta regulamentação. Então, esses órgãos precisam regulamentar essas leis também. E eu tenho certeza que eu acho que o presidente Rodrigo Bacelar, ele tem uma sensibilidade muito grande com relação à questão da causa. Eu acredito que ele vai nos ajudar muito junto ao governador Cláudio Castro para que realmente isso se efetive na prática. É muito importante. É bem importante. Muito A senhora tocou num assunto bem sensível, que é a questão dos recursos nos municípios. Quando a frente foi lançada aqui na casa, a prefeita de Quissamã e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, a Fátima Pacheco, comentou que dos 22 municípios da região, 6 apenas têm recursos hoje para tocar políticas públicas voltadas à pessoa com TEA. Isso vai exatamente no que a deputada acabou de falar, né? Falta de recursos para investir em políticas públicas. Vou fazer pergunta para as duas, vou começar com a Vanessa. Essa falta de recurso vai impactar exatamente no caso que você estava contando da sua manicure. Sim. Os filhos têm todas as características, todos os sintomas, e ela não consegue fechar isso, porque provavelmente ela está na dependência da rede pública. Sim. Ela não consegue fechar. Ou seja, essas crianças estão com seu desenvolvimento ainda mais prejudicado, Sim. porque os recursos não chegam, né, para que isso seja Exatamente. aplicado. Então, por exemplo, eles têm quantos anos, você sabe, mais ou menos? Não, 3, acho que 5. 5. O que acontece com uma criança de 5 anos que demora a ter os estímulos necessários? O prognóstico vai ser cada vez pior nesse sentido, né? Porque é mais tempo que se perde e aí é como se esse gap aumentasse cada vez mais, desse atraso no desenvolvimento. Então, a longo prazo, o prognóstico dessa criança, de fato, é muito ruim. Até porque quanto mais cedo, maior a plasticidade neural, a gente fala que são as janelas de oportunidade que a criança apresenta, então melhor e mais rápida vai ser essa oportunidade. Se você tentar ensinar uma habilidade para uma criança com 2 anos de idade, com 2 semanas ela vai aprender. Com 8, ela vai levar quase 2.
Então, a plasticidade cerebral, exatamente. E falando dessa questão dos recursos, né, deputada? É a questão realmente de pegar a oportunidade, né, aquele tempo, aquela janela, exatamente, contribui muito com o progresso do tratamento. Quanto antes. Né, com a vida saudável dessa criança, a socialização. Você me perguntou sobre... os recursos, né? Pois é, a coisa de 60 dias atrás, eu fui convidada pelo presidente da casa para poder participar de uma reunião com os prefeitos da nossa região, Norte e Noroeste Fluminense, onde a prefeita Fátima de Quissamã, ela preside. A pauta nesse dia eram 2 assuntos: a queda da receita do ICMS, que está deixando os prefeitos com um problema muito sério, até mesmo para arcar com o pagamento da folha de pagamento do pessoal. E aí já interfere, porque se já está com dificuldade de pagar as folhas, quanto mais para poder contratar profissionais, sim, que possam fazer o atendimento com qualidade para essa clientela aí, né? Que você sabe que a gente, até no mercado é difícil você encontrar também neurologista, nossa, difícil, né? Neuropediatra, profissionais especializados, psicopedagogo, né? Terapeuta ocupacional, raríssimo, e que é nível de curso superior, sim, né? Terceiro grau, e quanto mais profissionais que possam ser mediadores nas salas de aula e que tenham a qualificação necessária, porque a gente não tem curso técnico. Sim. E o quanto é necessário que se tenha também a orientação para a família. Por exemplo, o método ABA. Sim. Teria que se trabalhar por 40 horas, então é necessário que se treine as famílias. Sim. As famílias também precisam de um suporte, porque elas vivem ali a tensão do dia a dia com seus familiares. Sim. Outro dia, uma mãe de uma autista chorou comigo que ela leva o filho dela ao supermercado, o filho dela começa a mexer nas coisas tal, e que as pessoas todas olham com ar de recriminação para ela, achando que ela não dá educação a essa criança. A gente até já também chegou a comentar sobre isso, acaba sendo um transtorno invisível, né? Porque o autismo ele não tem cara. E aí, quando se vê, pensa, é sem limite, a mãe que não deu educação. Total. Aí tem a questão também, o uso dos cordões agora para... E que nem todos sabem o que isso simboliza. Também. E o que, na realidade, por mais que a informação esteja sendo propagada pelas redes sociais, há muita desinformação ainda. Demais, né? E aí, eu coloco isso para você, da dificuldade que os prefeitos têm em contratar profissionais qualificados. Uhum. Segundo, a falta de recurso. Então, eles vieram aqui e é nessas 2 pautas solicitar ao presidente que ele intercedesse junto ao governo do estado nessa queda da receita e também na questão do atendimento às crianças com espectro autista. Por quê? O judiciário também faz a parte dele. Chega-se lá no judiciário, coloca o caso e o judiciário demanda para a prefeitura que tem a obrigação de estar arcando com isso e sem recursos suficientes para desenvolver as políticas públicas necessárias e até mesmo, muitas vezes, dificuldades em encontrar profissionais qualificados. Sim. Então, os prefeitos... Eu fui prefeita, eu sei. Uhum. Não é porque no nosso município, né, o município que eu fui prefeita, a gente tem um centro terapêutico, a gente vai achar que todos vão poder ter, porque não tem essa mesma condição. E aí vai dizer, é por falta da vontade do prefeito em fazer? Não. É uma série de fatores, né? Realmente é o momento. Então, nós aqui, também à frente, ela tem, né, essa clareza e sabe que nada se faz sem recurso. E a gente busca
tanto nas esferas estaduais quanto e federal, para poder dar esse suporte aos municípios, porque eu falo sempre, eu estou aqui no estado hoje representando, né, o cidadão fluminense, em especial a nossa região lá. Mas o problema do indivíduo, do cidadão, muitas vezes não, todas as vezes ele chega no município, não vem para o estado. Então nós precisamos que o estado tenha essa sensibilidade, a união, e que faça o aporte de recursos necessários em cima de políticas públicas claras, de acordo com as prioridades que temos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento precoce, porque o tempo não volta, né, doutora? Sim, o tempo Isso não é bem volta. importante. A gente falou, Deixa eu voltar só professor. naquele assunto que ela falou da mãe no mercado. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes a mãe vai deixar de levar a criança no mercado, ou vai deixar, a professora, vai deixar de frequentar lugares. Não vou levar no aniversário, porque meu filho não vai se comportar e ela não sabe nem o que está acontecendo com o filho dela. Então ela deixa de fazer as coisas, ou ela abandona, ou até de trabalhar, ou ela deixa com alguém também, e vai, ou então ela deixa de ir para ficar. Sim, com certeza. Só que o que é uma outra questão, né? Se a gente não intervém, não trata, essa criança no momento vai crescer. Então é aquilo, hoje está no mercado, você consegue segurar, você consegue conter, mas essa criança daqui a pouco vai estar com 10, 12, vai estar maior do que a mãe. Mais difícil. E aí? A mãe não vai conseguir manejar mais esse comportamento. Então, se não houver a intervenção, o tratamento, vai ter um momento onde, de fato, essa criança não vai mais ter como sair de casa. Falando de questão nutricional, porque também, né, aqui foi aprovado recentemente projeto que prevê um programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista. Um dos objetivos desse programa é garantir a manutenção ou a recuperação do estado de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista sob o ponto de vista alimentar e nutricional. A gente já até falou um pouquinho disso, mas eu vou voltar para você poder explicar melhor. Existem alimentos, por exemplo, que a pessoa com TEA deve evitar, e o quanto tirar esses alimentos da rotina contribuem positivamente para aquela pessoa? Então, a seletividade alimentar, ela está relacionada à questão do comportamento restrito, né, da criança. Então, tem crianças que, de fato, têm uma intolerância a glúten e à lactose, mas não é via de regra. A gente falando na seletividade alimentar está mais relacionado a crianças que só ingerem textura pastosa, ou outras só mais uma textura crocante, ou só comem comida de tal cor, de cor amarela, de cor laranja. E isso, consequentemente, vai interferir o quê? Num déficit nutricional da criança, né? Se ela só ingere um tipo de alimento. E aí tem que ser feito um trabalho em conjunto com a nutricionista. Dentro da terapia alimentar, ela vai poder, né, suprir esse déficit nutricional com outros alimentos e tentar fazer a ingestão de outros alimentos. E fazer essa terapia alimentar, de fato, é para trabalhar essa desensibilização e começar a ofertar outros alimentos para a criança através ali do brincar, de uma maneira mais lúdica. Professora, fala um pouquinho dessa questão alimentar. Como é que é para você lá? Então, lá o meu netinho, ele não come. A gente evita dar para ele exatamente glúten e açúcar. Quando o menino come um tablete de chocolate, meu filho, parece uma pilha do Duracell. Você sabe que na Páscoa eu ganhei uma barrinha de chocolate de Nana Nilza? Nana Nilza é a filha dela. É Nana Nilza. Só para situar vocês. E aí o danado pegou na geladeira e comeu a barra inteira. Parecia um coelhinho da Duracell. Pegou no 220. Não parava. Então é isso, a gente descobriu isso exatamente com as consultas, com o nutricionista, com o tempo. Por isso que é importante ter acesso a isso tudo. Sem dúvida. Agora, falando do suporte emocional para as famílias também. Isso também. A deputada trouxe isso, né, das mães que sofrem. A gente falou dessa coisa de, às vezes, não levar nos lugares porque a criança não tem aquele comportamento padrão. Seria interessante, doutora, a gente abrir também esse suporte de terapia para os pais, para os familiares? Seria interessante, de repente, o poder público pensar sobre isso? Sim, é muito importante. Tem estudos aí que comparam a situação emocional, né, dessas mães a soldados de guerra, porque é de um esgotamento, né, como
a professora estava falando aqui, de fato, para você ficar com uma criança, né, o dia todo, às vezes na terapia, a gente vê o terapeuta lá, terminou a sessão e fala, hoje fulano, tava ligado no 220 e tal, aí você pensa, gente, você ficou 1 hora na intervenção ali com aquela criança, quando termina você fala, nossa, olha, tô morta, aí você fica pensando, gente, imagina essa mãe que fica 24 horas. Com todos os afazeres que a mãe tem. Exatamente, crianças que normalmente têm uma questão de sono, crianças que não dormem, então a mãe também tem a qualidade de sono afetada, o sono é importantíssimo para tudo. Aí a criança tem uma seletividade alimentar, então assim, durante a refeição é aquela luta para a criança comer, a criança não come, a escola, a gente sabe que tem, né, assegurado o direito, mas também é uma questão que é delicada, porque o que a gente vê muito na realidade é a escola falar, olha, eu agora só vou ficar com o seu filho 2 horas na escola. A gente fala, gente, mas como assim? A fulana disse, a mãe disse que agora ele só está indo 2 horas para a escola porque a escola não aceita. A gente sabe que por lei tá errado, mas aí você como mãe, você pensa, cara, a escola não quer meu filho lá, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar? Eu vou deixar? Então a gente também entende a mãe. Vou tirar da escola. E aí, quer dizer, cada vez ela tem menos tempo para ela, esse tempo é com muita dificuldade, porque é a dificuldade no comer, é a dificuldade... A criança tem uma rigidez comportamental, a criança não quer tomar banho, a criança tem a dificuldade no comer, ela tem a dificuldade no dormir, então assim, essas mães, a gente vê que muitas vezes na terapia é o momento delas ali, quando elas se encontram, e aí vê a outra que passa pela mesma questão, e aí é o momento dela ter uma troca com a outra, aquelas mães, aquelas mães muitas vezes passam a ser a rede de apoio delas, né? Isso ajuda muito. Um momento de um descanso às vezes, que às vezes a gente até fala, mãe, entra, você precisa participar da terapia para ver, e muitas vezes, essa semana a gente estava numa supervisão e tinha uma terapeuta assim, questionando, né? Falando, poxa, a gente já chamou várias vezes ela para entrar e a criança fica 4 horas lá, fica 4 horas na clínica. E aí ela falou, a mãe falou, né? Poxa, mas se vocês tivessem me avisado com antecedência, eu ficaria, mas esse é o horário que eu me programo para fazer as minhas coisas. E aí eu falei, gente, vocês também têm que entender que muitas vezes é o momento que ela tem. Para fazer coisas básicas. Para fazer coisas básicas. Mercado, sim. Né? Uma coisa simples. Cuidar da casa. Exato. Sim. Né? Ver a comida do filho. Marcar um médico para ela mesma. Não que não seja importante ela acompanhar a terapia, porque para ela dar continuidade em casa. Mas tem um momento que a gente entende que ela também precisa daquele tempo ali. A senhora deve ouvir muita história assim, né, deputada? Deve chegar muito. Lá no meu município, como tem outros, né? Criaram a associação das famílias atípicas. Eu gostei até por falar famílias atípicas. Sim, não só mães, porque existe, né, a figura do pai também. É isso que tem que ter, porque sempre cai em cima da mãe. Sim. A mãe que acaba tendo que se responsabilizar por tudo. Cadê esses pais, meu Deus? E Eles têm que estar presentes. A gente sabe que o amor de mãe é um amor incomparável mesmo. É o que mais se parece com o amor incondicional que Jesus veio há 2023 anos, né, nos trazer e nos deixar como exemplo. Mas essa conscientização também da necessidade dessa parceria, porque a gente sabe que muitos casamentos são desfeitos. Sim. Porque muda a rotina, o cotidiano a estrutura dessas familiar, famílias. Né? A gente sabe que a grande parte, na maioria das vezes, a mãe sim, é que segura. E a senhora falando aí da questão nutricional, eu trago muito, doutora, para um lado real. Se a gente briga por um monitor que não tem, se a gente briga por um pediatra, que não fecha um diagnóstico, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, aí a gente pode ter nutricionista, e aí quando vai lá, seu filho pode comer isso, esbarra no problema que a família não tem recurso para comprar. Tem que ser aquilo ali. E que cada indivíduo é um ser, como todos nós, todos somos diferentes. E não é porque é autista que é incapaz. Eu conheço autistas que se sobressaem muito, têm hiperfoco em muitas coisas, são inteligentíssimos,
mas que tem uma socialização diferenciada. Às vezes não tem um problema na fala, mas são pessoas mais retraídas e muitas vezes incompreendidas também. Então é uma série de coisas que a gente precisa pensar de fato, não faz de conta. No mundo real, né? No mundo real. O que a gente pode fazer em conjunto para minimizar, né, essa situação de desatendimento que nós temos? Eu tenho uma orientação, talvez, para dar. É o seguinte, senhores prefeitos, é muito difícil, realmente, muita coisa a gente tem que conquistar ainda, principalmente quando se trata de orçamento. A gente sabe das cidades como é difícil para se trabalhar, né? Só que tem coisa que já está aí. É botar para funcionar, é ter sensibilidade e ter visão, por exemplo. Toda educação, Secretaria de Educação, tem um nutricionista. Já tem agricultura familiar funcionando em todas as escolas, não é verdade, deputada? Então, é ter a sensibilidade dentro da escola para canalizar essa agricultura familiar para essas crianças. Para ter a nutrição adequada para essas crianças. Monitores. Hoje, muitas escolas já têm monitores. Existe um cardápio que é seguido. Esse cardápio, ele tem que ser diversificado. Isso tem que vir através do Ministério da Educação. Porque é necessário que seja revisto isso para que possa, na rede pública, estar se melhorando. Eu, por exemplo, eu vejo a dificuldade. Minha chefe de gabinete, ela tem um filho autista. Pode levar a médico, fez um exame de alergia para detectar que tem, que nem sempre cada um tem alergia a alguma coisa, porque o filhinho dela estava em crise, perdeu vários quilos, e isso leva também a um desequilíbrio emocional da mãe. E quantas mães que são, é o que a senhora falou mais cedo, são sofrimentos invisíveis, né? Até mesmo aqueles que muitas vezes são autistas em graus leves e que são ótimos e maravilhosos profissionais que nós temos e que, de certa forma, nessa sociedade que ainda impera o preconceito, não se colocam como tal. Então, realmente, é uma reflexão que tem que ir muito, muito além. E eu tenho certeza que a gente tem que começar, né, e começar e cobrar, é essa a nossa tarefa, que, enquanto deputada, e eu digo que eu sozinha eu não consigo nada, tá, Carol? Ainda bem que a gente tem um presidente que é sensível à causa e tem vários deputados pela quantidade de leis que a gente já tem formuladas e que tramitam nessa casa, para a gente realmente fazer valer a nossa prerrogativa de fiscalização e de cobrança junto, né, aos órgãos responsáveis. Porque a grande parte da população é baixa renda. Sim. É uma pequena minoria que tem uma condição de pagar um plano de saúde que também não atende mais, que tem uma decisão do STF em cima disso, entendeu? Famílias que têm a condição de pagar algumas terapias, né, que a gente sabe que tem terapias complementares também que muito ajudam, né? A gente vê aí a musicoterapia, né, as terapias com os animais. Agora isso, para que vai ter acesso a isso, parcela da população? E a gente pensa hoje na escola, a creche, a pré-escola, a escola do ensino fundamental. Agora, o tempo passa, as crianças crescem. Nós já temos que estar pensando no amanhã, do ensino médio, no ensino superior. Temos que estar pensando no mercado de trabalho para que efetivamente contrate essas pessoas que são diferentes, mas que são capazes. A gente fica pensando, de repente, a dificuldade da mãe até de trabalhar.
Sim. Porque ela precisa trabalhar para ter um dinheirinho, para poder comprar uma alimentação melhor, para pagar um plano de saúde. Mas se ela trabalha, ela perde o direito ao benefício que vem do governo federal. É uma loucura. Muitas que trabalham no setor privado e que têm direito, e isso está na lei, a redução da carga horária. Se elas forem apresentar isso, muitas vezes vão perder o emprego, porque a gente vive nessa vibe do capitalismo, entendeu? E a falta de empatia, de entender qual é o problema do outro, de se colocar no lugar. Agora, tem muita mãe que até hoje ainda esconde. Sim. E a falta de conhecimento também. Falta de conhecimento. Aí fica, esconde E a criança, não fala, não. E ela tem que vencer o preconceito, para que seu filho vença o preconceito. É, o primeiro passo. O primeiro passo é vencer. Por isso que elas precisam de um acompanhamento também, para poder saber lidar e não se sentir menos, porque não existe menos, somos todos iguais. Exatamente. Então, eu acho que é um trabalhinho de formiguinha, que eu digo, eu estou aqui como coordenadora, mas se eu não tiver o apoio dos nossos pares, do presidente da casa, né, da sensibilidade do governo estadual, do nosso governador, do governo federal, nosso presidente, através das secretarias competentes, a gente não consegue avançar. Perfeito. Tá? Então... Bom, só para a gente fechar, quem estiver vendo o podcast, ouvindo, a frente está aberta, né? A sociedade civil, pode procurar a senhora. Tem um site, não é? Eu vou pedir para colocar na descrição aqui do vídeo, para ficar, né, bem visível, para que todo mundo possa ter acesso. E agradecer muito a participação da senhora. Essa cartilha, inclusive, que a gente distribuiu no dia da implantação da frente, ela foi feita por uma profissional maravilhosa, autista, que é neuropsicopedagoga e que tem nos ajudado muito, né, que é a professora Rosa Trindade, especialista, pós-graduada em autismo. E eu gostaria aqui, antes de encerrar... Posso ver, doutora? Pode. Pode. Parabenizar aqui a professora Denilza. Denilza. Gente, por trás de cada personagem tem um ser humano. Muito bom. E dentro da professora Denilza tem um ser humano, assim, extraordinário, que se chama, vamos botar esse personagem como Tiago. Tiago. Né? A professora Denilza interpreta Tiago. Por aí. Então, o Tiago, que está dentro da personagem, da pessoa, da professora Denilza, ele tem um filho autista, é um pai solo, que cuida com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação dessa criança, o Davi, de 5 aninhos. E esse personagem, o Tiago, que mora dentro da professora Denilza, o Tiago Atian Azevedo, ele fez um livro lindo, 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 com dinheiro dele, sem patrocínio, e que se chama O Super Menino de Luz. É lindo. Que com certeza é o Davi. Ai, olha, a deputada tá fazendo me emocionar. Melhor propaganda não tem, olha depois aqui. dessa, e até desconcertada. E que com exemplos como esse que nós precisamos. Aqueles que não só lutam pelos seus filhos, mas que lutam pelos filhos dos demais, dos outros, como se fosse seu. E é isso que eu tenho visto muito, e eu não podia deixar, professora Denilza, do personagem Tiago,
aproveitar de falar aqui, né? Porque tem que ser reconhecido. Com certeza. Fala um pouquinho do livro. Bom, das eu trouxe aqui ilustrações. também, olha, o Super Menino Luz, é um livro do Thiago Azevedo, que tá aqui dentro, né, como a deputada bem falou, e conta a história de um super-herói. O outro Thiago tá falando pra eu virar assim, tô virando. Conta a história de um super-herói que veio ao mundo para lutar contra um grande vilão invisível. Esse vilão se chama Preconceito. Então, ele veio ao mundo para isso. É uma homenagem ao Davi Luz e a todas as crianças autistas que são super-heróis e podem ser, e as luzes dessas crianças podem dominar o mundo pro bem. Fala das ilustrações também. As ilustrações são da Emanuele Campos, que é uma menina autista, que descobriu ser autista aos 23 anos. Passou por tudo isso que a gente falou aqui sobre o diagnóstico tardio. Então, quem quiser, quem estiver interessado, pode procurar lá na Amazon. Já fiz a propaganda, né? E chega rapidinho, tá? Chega, cara, comprou dela. Comprei já. O Thiago é gente boa. O Thiago é gente maravilhosa. Olha, vem o cabeção, tem que me O Thiago atacar. gosta do Thiago. O negócio é o problema quê? é a professora Denise. Mas, cabeção, Como é que pode, dentro desse troço aí, ter o Thiago, gente? Olha só, ele me ama. colocar nessa cabeça linda, nessa careca maravilhosa, Gentil, né? que a professora Denilza, é Denilza, né? Denilza. Não posso errar, né? Minha mestra, É isso aí. ela é extraordinária, mas que ela realmente ela fica muito, muito melhor quando ela coloca para conhecimento de todos o que o Tiago faz e o que Tiago Agora, é. o Thiago e- não anda de meia furada. Olha só! Não gente. anda. Você tem que me respeitar, cabeção. Olha Mas só. o Tiago tem o Davi, que é o super menino luz. E quem tem uma criança de luz realmente é privilegiado, é abençoado. Eu tenho um verdade. neto que é um neto emprestado, né, porque ele é filho da esposa do meu filho. Uhum. Ele me chama de avô e ele é de espectro autista. E me adora. Quer ir lá para casa o Ah, tempo que inteiro, legal. a gente fica conversando, Ele já Te tem adora 15 porque anos. ele vê luz em você, ele vê amor, ele vê carinho. Apesar de tudo, tá vendo, cabeção? Ah, eu sabia que isso aconteceu. Manda de lá, levanta, não vai cortar. Não vai, ora. Bom, Corta. antes de se despedir das convidadas, a senhora sempre traz aquela Ai, eu pérola de trago uma conhecimento. Hoje eu quero dar 2 recados. Por A gente favor. falou sobre o amor materno, muito bem colocado pela deputada, que não tem como a gente mensurar o tamanho do amor materno. Mas isso não pode ser usado como argumento para esconder a responsabilidade paterna. Tá bom, querido? Perfeito. Escutou, né? Aí, Agora minha mensagem é o seguinte. vamos lá. Seja como um raio de sol, intenso. Espalhe luz, calor e faça as pessoas se perguntarem qual é a necessidade de você estar tão forte logo de manhã. Ah, Boa. Boa. Muito bem. Boa. Vanessa, obrigada mais uma vez, nossa parceira aqui no Eu que Pode Olhar. agradeço. Esperamos você em próximas pautas, tá bom? Sobre autismo. Sempre. O que eu gosto de fazer, eu falo quando a gente, né, ama o que a gente faz. Eu tenho 500 crianças lá, falo que são meus 500 filhos. Eu gosto muito do que eu faço e eu acho que trabalhar com a informação, disseminando conhecimento, é hoje uma das principais coisas que a gente pode fazer por essas crianças. Muito legal. Agradeço a oportunidade. Agradecer mais uma vez a deputada Carla Machado aqui. Yeah. Obrigada. Volte sempre. Pode Olhar está à disposição, tá? Parabenizar a senhora, doutora. Obrigada. Não só pelo profissionalismo, mas pela sensibilidade diante da causa. Que Deus continue também a abençoá-lo. Obrigada, senhora. Agradecer a nossa professora Eu que Genil agradeço. por tudo que representa, né, o nosso cabeção. E a você, Carol, Obrigada. né, por nos dar essa oportunidade, né, agradecer toda a equipe e dizer que nós estamos à disposição, né, a luta não é só da deputada Carla, é de cada um de nós, é de toda a sociedade. Certíssimo. Professora, semana que vem você volta. Volto, claro, tô aqui. Linda. Nunca mais pararemos agora. Não. O cabeção também, né? Nunca Estou de mais volta. pararemos. E atenção, você que está assistindo, divulga isso, espalha para geral, porque essa causa é muito importante.
Então você que está assistindo aí, compartilha, fala para os amigos, manda para geral. Isso aí. Semana que vem a gente volta, lembrando que estamos nos streamings, né? Isso. Também no YouTube. Falei certo, né? Então tá. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tá.